Lembrando, estamos aqui num ambiente seguro, encorajador, livre de julgamentos. A gente está aqui com o objetivo sempre de crescer e contribuir. Olha, Então, só de, os lembretes aqui para reavivar na nossa mente, tá? de controladora, assim, eu acho que eu tento sempre deixar De 0 a tudo 10. de 0 a 10, uns 9. Uhum. Tá. De 0 a 10, quando você se sente insegura? Uns 10. Ok. Quais foram as 3 coisas que você anotou aí? Você é pessimista. O que mais? Pessimista, de procrastinar, né? A parte profissional, que eu tenho a indecisão, eu penso muito antes de agir, principalmente na questão profissional e na minha vida por todo. E a minha autoestima. Eu acho que trava muito. Tá fácil. A raiz é a mesma. A raiz de tudo isso aí são reflexos. A raiz tem a árvore e dá os frutos. Esses frutos da procrastinação, da indecisão, da autoestima, dessa necessidade de controle, dessa inflexibilidade, tudo isso são frutos da mesma raiz. Tá? Então, tipo, Certo. ajustando essa raiz que está relacionada com a sua identidade, com a sua autoimagem, o ajuste da sua identidade, da sua autoimagem, resolve todos esses, porque você troca a semente, vai crescer uma raiz mais profunda e os frutos vão crescer quase que aparentemente mágicos, mas na verdade é porque você limpou os lixos do seu inconsciente, trouxe clareza e houve, na verdade, uma permissão. Você pegou a sua criança que estava ferida lá, bagunçada com um monte de coisa que você ouviu desde criança, seja lá o que for. A grande questão é, o que te aconteceu, num certo nível, ela não importa. Ele importa dentro de um processo psicoterapêutico, pode ser dentro de um processo de coaching, entendeu? Com profundidade, mas a pergunta é, o que você faz com o que te aconteceu? E mais importante do que isso, quem você quer ser? Porque se você define quem você quer ser e quando você olha para trás e algumas coisas que surgirem, que estarem te travando, você der um novo sentido, um novo significado, e por isso, no nosso encontro passado, a gente começou falando sobre a história do modelo da cabecinha, é fundamental você ter esse conceito, porque aí você consegue mudar o significado e o sentido que você dá ao que te aconteceu. Quando você muda o sentido... Pode falar, Aurélio, vai lá. Mas como que a gente significa isso se de repente a gente acaba assumindo esses pontos, igual ela falou, e você se referiu aos pontos como frutos, e se a gente tem eles como referência de caráter, faz parte da gente. Eu não consigo me libertar disso. E daí? Eu vou mostrar aqui. Eu penso a respeito disso. Eu vou mostrar aqui hoje 10 princípios básicos. Eu vou passar rápido por conta do tempo. 10 princípios básicos da PNL para você compreender o comportamento. Lembra que no encontro passado nós falamos sobre a questão do funcionamento da mente, da nossa cabeça? Quando você compreende como a nossa cabeça funciona, você passa a poder atuar sobre o processo. E aí você vai pegar, puxa, esse comportamento meu. É porque aqui não dá para aprofundar por conta da premissa do tempo. Mas o que acontece? A nossa identidade, ela é sustentada por valores e crenças. Na verdade, vamos colocar, a primeira identidade sustentada por valores. Cada valor é sustentado por um conjunto de crenças. Entendeu? Então, quando você vai fazendo este ajuste dessas crenças, ajustando e alinhando os seus valores, você vai fazendo o ajuste da personalidade. Da sua personalidade não, melhor dizendo, da sua identidade. Só que existe um outro caminho para fazer isso. Você pode simplesmente assumir a sua identidade como imagem e semelhança do Criador, aprende com a tua história e precisa ter intencionalidade. O que acontece é que as pessoas vivem, de maneira geral, levadas pelo dia a dia, ou pela história de vida, ou pela circunstância, e abrem mão de verdadeiramente o que está escrito lá no Segredos da Mente Milionária, o princípio 1, ou seja, eu crio a minha própria vida. Mas eu estou ok, ao que você está dando força? O que eu quero que a gente comece a lembrar aqui, trazer o poder intelectual para desenvolver as competências, aquilo que eu falei para vocês. Porque,
o que está faltando para realizar algo é alguma competência. Pode ser técnica ou comportamental. Ok, está me faltando competência comportamental para eu ser mais produtivo, ou seja, evitar de procrastinar. A maneira de fazer isso é uma forma mais simples de que você pode identificar os seus valores, compreendê-los, e aí você determina os papéis que você tem na tua vida, e aí você vai, dentro de cada papel, exercer aquela função. Dentro do papel, só existe integridade. Fora dele, existe a transgressão. E aí o que a gente precisa ir ajustando são as transgressões. Lembra sempre, todo comportamento que você tem, eu vou falar isso daqui a pouquinho, todo comportamento que você tem é porque você tem um ganho. Você só procrastina porque você tem um ganho. Você só quer o controle porque você tem um ganho. Você só se perde nos processos porque você tem um ganho com isso. Do contrário, você não varia. Isso é uma premissa que aparentemente pode parecer desconexa, mas é ela que rege o comportamento nosso de alguma maneira, entendeu? Tá, então vamos lá. Procrastinar, indecisão e autoestima. É isso, né? Isso. Tá. E você, Aurélio, conta pra mim aí 3 coisas que você... Abre seu áudio. A situação é realmente... eu sempre insisto naquilo, na situação. Se eu não gosto do efeito, por que eu continuo alimentando a causa? Mesmo sabendo que está fora do meu papel, está na transgressão, vamos dizer assim, e eu tenho uma recompensa, mas muitas vezes eu não quero aquela recompensa, mas mesmo assim... Por quê? Porque você talvez não esteja enxergando o ganho. O ganho muitas vezes pode ser exatamente permanecer onde está porque é conhecido. Porque talvez ir para aquilo que é desconhecido, você pode olhar para você no nível consciente ou inconsciente e verificar que você não acredita que tem as competências que vai dar conta daquilo. Então, por pior que seja, por a merda que esteja, eu continuar sentado aqui em cima desse prego, aquela história do cachorro, ainda vale a pena. Entendeu? O que muitas vezes acontece é que as pessoas não... Lembra que a gente falou da história no encontro passado sobre a história das 2 datas na lápide? Sim. Que eu não conto progressivo e sim regressivo. Se você começasse a observar verdadeiramente o que está custando esses comportamentos, e não só para você, porque está custando para sua família, está custando para as pessoas no seu entorno, entendeu? Então, quando você olha isso além de você, aí você fala assim, cara, a perda está muito grande. O que acontece é que, às vezes, muitas vezes, nós buscamos o que eu chamo de amortecedores emocionais. São válvulas de escapes emocionais para que eu possa dar conta daquilo. Então, eu vou me refugiar num vídeo no YouTube, numa Netflix, numa rede social, num WhatsApp, ou num livro, ou num estudo, na busca incessante do estudo, e trazendo a obesidade cerebral, entendeu? Isso, muitas vezes, são amortecedores, porque lidar com aquela demanda ainda eu não tenho a menor noção. Faz sentido? Mas me fale aí, então, quais seriam, eu não anotei aqui, quais são as 3 coisas que você... Cara, assim, na verdade, a mudança principal era a iniciativa, dar o primeiro passo é muito bom, o segundo é muito bom, o terceiro, legal, nossa, vai aumentando a confiança. O maior problema é quando eu chego no platô, ao invés de eu avançar, eu volto para o vale de novo. Uhum. Os picos e vales, dentro da dinâmica daquele livro, como é que chama a autora mesmo? Não lembro. É fantástico aquele livro, né? Uhum, sim. Entre picos e vales, né? Então, mas só que eu gosto muito da ideia que ela fala da escada. Uhum. Não tem problema você descer num vale, desde que ele seja mais alto do que o vale anterior. Uhum. Agora, se eu estou subindo, eu estou percebendo na escalada, estou levando pessoas junto comigo, e de repente, quando eu Minha olho... pergunta, a sua autoimagem está crescendo na proporção que você sobe? Sim, sim. Ou você continua se vendo? E o que você faz ou deixa de fazer quando você chega no platô? Eu percebo que eu tenho que voltar e buscar. Mas quem falou? Que eu tive... então, essa é a parte difícil para mim é não olhar para trás. Uhum. Eu não consigo.
Ok, aí ó, aqui algumas coisas eu vou estar pontuado as coisas, talvez não faça sentido. Ou seja, aí você acabou de fazer uma afirmação, eu não consigo. Ok, agora qual que é a identidade? Deixar pra trás. Quem você se reconhece em sendo essa pessoa que não pode deixar alguém para trás? Esse deixar alguém para trás é alguém ou é você que talvez não queria ter deixado para trás pela sua história de vida, de pai, mãe, família, alguma coisa assim? É óbvio que você sabe a resposta, mas Mas às vezes é importante verbalizar de forma cognitiva, somos seres linguísticos. não, porque eu fiquei para trás, eu não quero deixar ninguém. E isso acaba me atrasando, porque pesa. É pesado. A gente sabe. Mas a pergunta é, até quando você vai querer ficar voltando para pegar aquele Aurélio, enxergar que aquele Aurélio já cresceu e deixar ele no canto dele? Pois é, esse é o ponto agora que eu preciso corrigir, entendeu? Que eu não quero mais. Entende? Então, assim, a parte dolorosa agora é essa. Eu tá trabalhando dessa forma agora. O meu modus operandi está desse jeito, entendeu? Tá Então, funcionando até aqui? lógico que agora, agora eu estou num outro processo. Entende? Na minha reavaliação, que inclusive levou um ano, que processo todo de ressignificar, de apontar, de saber a hora, aqui eu preciso dar uma machadada, cortar, deixar. Assim, naquele livro da Vida com Propósitos, do Rick Warren, lá ele descreve bem, a videira precisa ser podada. Sim. E fica só aquele galho seco, horroroso. Né? E na próxima safra vem mais. A quem ou ao que você se conecta para fazer esse processo? A quem, ao quê? Não sei dizer. Você procura fazer isso de maneira geral sozinho, nas suas cabeças, nas suas reflexões, nos seus pensamentos? Como? Cara, eu anoto. Tudo isso eu anoto e eu ainda faço aquele processo. Para mim funciona muito bem, entende? Não sei se você. Não sei não, você se lembra. Na Lei do Triunfo, de fazer aquela reunião imaginária. Quem está na sua mesa sentado com você? Sim. Então, eu coloco alguns personagens na minha mesa de reunião. O meu mastermind é 100% espiritual, né? E diante disso, eu mais ou menos me posiciono da maneira que eu faço a pergunta para o autor e ele me responde, o livro me responde. Tá. Duas coisas aqui. O livro processo... de Provérbios me ajuda muito também. O processo daquela mesa redonda ali funciona, é bom, é positivo, recomendo que faça, continue fazendo. Só que algumas vezes aqueles processos são manifestações do nosso inconsciente com a interpretação que a gente dá do que a gente imagina daquelas pessoas. Então, não deixa de ser, de uma maneira geral, na maioria das vezes, uma percepção, uma projeção da minha percepção. Entendeu? Então, às vezes se faz necessário algum elemento externo para te ajudar a ampliar a percepção. Entendeu? Porque é aquilo que eu falo, ou seja, é difícil você ler o rótulo estando dentro da garrafa. Mas fala o que você ia dizer. Não, sim, eu sei, mas diante de tudo que você lê, que você tem anotado, aquilo é uma resposta, não é uma coisa fantasiosa da minha cabeça. Eu sei que eu posso estar... na hora que o cara responde, é verdade, eles não concordam comigo. Sim, não, quando eu falo fantasiosa, é no sentido de tudo que a gente lê, nós damos um significado e um sentido. Claro. E nós damos uma percepção sobre aquilo. Lembra que no encontro passado a gente falou sobre os filtros da cabecinha? Então, ou seja, o significado e o sentido está baseado na minha história de vida e todos aqueles filtros. Os livros que eu vou lendo vão adquirindo, assomando conhecimentos. Mas, da mesma forma que a pessoa A e a pessoa B lê o mesmo livro e tem sentido e significados diferentes, nós também temos uma projeção do que a gente percebe daquilo. Sim. Entendeu? Concordo. Então, é nisso. Às vezes pode ser que seja necessário uma ajuda externa para
fazer questionamentos para colocar algumas coisas para ajudar a ampliar aquilo. Até Por que Cristo... que a gente está aqui? Sim, agora comece a questionar suas crenças, entendeu? Comece a verificar a utilidade dela. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Eu venho já de um processo de 1 ano, como eu estou te falando. De repente, eu estou no seu casamento. De repente, a gente conversa. De repente, eu estou numa reunião com o Pablo Marçal e ele fala um negócio e eu vou atrás e me liberto. Já, sabe, fazia muito tempo, muito tempo. Você imagina, desde 2010, quantas vezes eu tive vontade de falar. O bom Você que falou... imagina? Foram 10 anos, cara. Então, mas lembra isso. Lembra que dentro daquele modelo da cabecinha, aqui eu quero que vocês tenham poder intelectual. Dentro do modelo da cabecinha existe aquela história do tempo. Tempo cronológico, tempo biológico e o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, que é individual, ou seja, é o que você falou, foram esses 10 anos. Entendeu? E se você talvez começasse a olhar e questionar, ou seja, quais outras coisas eu poderia ter resolvido em menos tempo? Tudo. Entendeu? Então, comece a questionar, inclusive, a sua percepção de tempo de realização. Sim, mas é exatamente... essa é a parte principal da coisa. É igual quando se fala que o que é um plano de 90 dias? O que é um plano de exercício de 90 dias para você, Tainá? Um sacrifício. Tudo bem, faz parte, sim. Mas o plano de 90 dias é um dia repetido igualzinho 90 vezes. Então, quer dizer o quê? Que um plano de 90 dias, às vezes, pode durar 1 ano. Porque você não repetiu 90 vezes aquela coisa todos os dias. E, em alguns casos... É parecido com esse caso mesmo, né? Que quando você acaba não fazendo os 90 dias consequentemente, você fica tendo que voltar e voltar e voltar. É a mesma coisa que acontece com o meu peso. Eu faço a dieta, emagreço, eu começo a ficar bem, aí eu paro no meio do processo e volto tudo de novo, e daí eu tenho e fica nesse ciclo vicioso. Sabe, porque muitas vezes a gente desconecta da característica ou da função principal daquele papel. Qual que é o seu papel na sua área da saúde, Tainá? A sua saúde. A sua. Estou te perguntando. Meu papel na minha saúde? Sim. Meu papel é ter que cuidar dessa saúde. Mas qual que é a sua função dentro da sua área da saúde? Ai, meu Deus, não sei. Quando a gente não sabe o que fazer, o que a gente faz? A gente busca ajuda. Será? Mas qualquer coisa. Qual tem sido a sua identidade na sua área da saúde? Quem você tem sido? Olha, de 1 ano para cá, eu não tenho nem sido, na verdade. Eu tenho vivido... Então você está me dizendo que você está sendo negligente, é isso? Isso. E Então, estava sendo super negligente. Então o seu papel na área da saúde é negligência. A sua identidade na saúde é negligência. Como você espera ter um resultado diferente? Mas aí depois desde segunda-feira passada, eu tô tentando me reconectar na minha saúde. Então, assim, eu tô comendo melhor, eu tô prestando atenção. Eu coloco o celular para despertar para mim beber água. Então, ótimo. tipo assim, eu tô então, tentando qual que é o seu papel agora? recomeçar. Tá, só vou dar uma coisa aqui de forma rápida e objetiva. Quem tenta não faz. Tá? Se a gente quiser trazer a etimologia da história lá, ou seja, foi Satanás que tentou Eva na coisa e começou toda a merda. Perdão da palavra. Então, ou seja, não fala que tentar. Fala, vou fazer. E aí, ou seja, defina qual o seu papel na área da saúde. Qual é o seu papel? Eu defino que o meu papel na área da minha saúde é tal. Ponto. Dentro da integridade não existe essa liberdade, digamos assim.
Porque você não tem permissão de ser negligente quando você assume a integridade do papel da sua saúde. Uhum. A Daisy estava ali dando janta ali para a filha dela. Caiu agora ali. Caiu ou saiu, não sei. Ela estava dando a filha. Qual que é o papel da mãe? O que uma mãe faz? Mãe? Cuida. Ponto. Existe outra possibilidade? Eu não estou falando. Uma mãe que está sendo íntegra no papel. Eu não estou falando de mães negligentes que existem por aí. Tava falando bem de você, o Daisy. Bem no momento. Bem no momento, eu tava falando bem de você aí, você saiu fora. Ela não deve estar nem ouvindo. Então, ou seja, dentro daquele papel, não existe liberdade. Daisy estava falando bem de você, agora você está ouvindo. Estava falando bem de você aí no papel de mãe, sobre a questão ou seja, o papel da mãe. A Tainá falou que mãe cuida, sim, ou seja, ela estava cuidando, dando alimento para a filha dela. Ponto. Ela pode, se ela tiver íntegra no papel de mãe, ela pode escolher, não tô nem aí, não vou lá fazer comida? Alguém se vira, vai lá, dane-se. Ela tem essa liberdade? Não. Não. Então, dentro da integridade do papel que você escolhe, não tem essa história de ficar... O que acontece é que as pessoas começam a transgredir o papel, inventar a historinha, porque quer um ganho secundário de alguma outra abobrinha que ela colocou na cabeça e está dando mais valor para aquilo. Você é livre para escolher o papel que você quiser na tua vida. Mas depois que você escolheu, você vive ele dentro daquilo da sua integridade, ponto. Não estou conseguindo, procura ajuda. Porque pode ser que tenham distorções, talvez você não saiba o que aquele papel faz. Muitas pessoas entram em casamentos e não sabem qual que é o papel do esposo, qual que é o papel da esposa. E aí cada um tem uma percepção diferente, eles começam a se relacionar, nenhum sabe, e eles vão vivendo uma confusão com valores às vezes distorcidos e não vive a plenitude do que o casamento é para ser. E aí quando começa a dar errado, começa a buscar coisa fora. Faz sentido? Faz. Então, lembra sempre, dentro da integridade não existe não quero. Ok, eu vou falar assim, eu estou conscientemente sendo negligente. Se eu me programei com vocês que eu estarei aqui nas próximas segundas-feiras do mês de setembro, às 18h28, eu estarei aqui. Aconteceu alguma coisa que me tirou daqui por uma razão, questão de saúde, acabou o mundo, seja lá o que for. Ok, a hora que eu defini isso, eu não tenho liberdade, porque eu me comprometi. E eu, Juliano, preciso cada vez mais viver aquilo que eu oro e peço para Deus me fazer, que Ele me dê um coração íntegro. Porque isso alegra Ele. Está escrito lá em 1 Crônicas 29:17. Se você olhar na Nova Versão Transformadora, vai estar escrito isso. Davi falando com Deus, ele sai. Eu sei que um coração íntegro te alegra o coração do Senhor. Faz sentido. Fala, Daisy. É interessante você falando isso, né? Papel de integridade, por exemplo. Eu estou aqui agora, já dei jantar, estou dando banho das coisas, e eu quero isso. Então, por algum motivo aqui, acabei clicando no botão errado e sair, mas é interessante isso realmente, quando a gente está assumindo um papel, não dá para simplesmente vou abandonar esse papel que eu escolhi, né? E é interessante isso também que você falou, de pedir ajuda, né? Se eu não estou conseguindo executar bem o papel, procurar ajuda, procurar desenvolver as habilidades que ainda a pessoa não tenha para executar bem o papel. Uhum. Sim, exatamente. É bem interessante. E tem papéis novos, né? Mas relacionado ao papel da saúde que você falou, não tem como delegar para outra pessoa, né? E é uma coisa que desde que a gente ganha, vamos dizer assim, conquista a nossa independência, no sentido de que agora sou eu que cuido de mim, não é outra pessoa que vai cuidar, mas infelizmente o que as pessoas têm feito hoje é justamente querer delegar a saúde para os médicos, para os profissionais de saúde em geral, né? Mas é bem legal essa questão que você trouxe, né? Da integridade no papel. E como indivíduo que independente no sentido de que cada um cuida de si, né? A saúde também entra nesse aspecto. E aí, enfim, eu queria colocar essa questão, porque hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou justamente isso, né? É a minha irmã. Ela quer emagrecer e ela falou, não vou procurar nutricionista porque enquanto eu não assumir a postura de que eu vou realmente
fazer o que tem que ser feito, ela disse, não adianta eu querer procurar um profissional para que a responsabilidade seja dele de me emagrecer. Né? E aí eu achei interessante essa colocação que você trouxe também, de assumir o papel de cuidar, né, de cada um cuidar da sua saúde, não só da saúde, mas dos outros papéis que a gente tem. Né? E duas coisas disso que você está falando, e fica aí que eu quero que você apresente para o pessoal também, duas coisas disso que você está falando. Às vezes, a pessoa está transgredindo um papel e ela não está conseguindo por questões emocionais, às vezes ela precisa de um processo psicoterapêutico, um processo de coaching, para ajustar essas transgressões. Às vezes isso é necessário, entendeu? Porque eu estou tentando, posso buscar ajudas, posso buscar metamodelar pessoas, posso pegar inspiração? Pode e deve, entendeu? Às vezes, tipo, não tá dando. Às vezes a gente precisa, socorro, porque ninguém tá pronto. Lembra aquilo que eu falei? Você só ajuda a curar a pessoa até onde você foi curado. Quer curar, quer progredir? Ajuda a curar mais alguém que aí você progride? Hoje eu escutei, acho que foi hoje que eu escutei uma frase que falava isso, né? A tua cicatriz é a cura de alguém. Acho que eu vi isso hoje, se não me engano. Eu uso bastante as três perguntas. O que eu tô querendo? Por que eu tô querendo e até que ponto eu tô querendo? Eu sempre que surge esse questionamento e ultimamente, diante das minhas resoluções, tem me ajudado muito. Quando eu me deparo com uma situação igual salgadinho de vitrine, que eu gosto muito, na questão da saúde de comer. Eu gosto muito de fritura de rua, assim. E às vezes, será que eu quero mesmo? Por que eu tenho que comer isso agora? Eu sei que é uma coisa simples e banal, mas... Mas sabe por que não é, Aurélio? Deixa eu só te falar adicionar uma coisa aqui. Muitas vezes, aquele salgadinho de rua ativa uma memória sua que te leva a algum momento da sua história de vida que você aprecia e tem valor. Então você não quer o salgadinho, você quer o estado emocional que aquela memória desperta em você. Entendeu? E é exatamente isso que eu tenho feito para não replicar coisas, né? Então, pouco a pouquinho, eu tô podando a videira para... Deise, só se apresenta aqui para o pessoal, por favor. Fala para o pessoal da onde você o que você faz e o que você gostaria de encontrar aqui nessa mentoria, de resolver em você, na sua vida, alguma coisa assim. Tá. Chamo Deise Cassiano. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. Sou sergipana, mas no momento eu estou passando férias na Bahia. Agora eu estou na Bahia. Eu sou farmacêutica naturopata e também trabalho como coach de saúde. Pode ser que uma bateria aqui caia, mas vamos lá. Fala que você tem doutorado em que área mesmo? Em biotecnologia. Simplificando a coisa, eu estudei plantas medicinais. E o que eu estou buscando? Eu acho que é mais a questão do... Bom, eu tenho vários projetos e eu quero fazer tudo. Quero fazer tudo e muitas vezes eu não dou conta. Não é que eu não dou conta, mas acho que eu me estresso para querer dar conta. Sim. Né? Por exemplo, estou num projeto e quando vocês começaram a falar desse tema de emagrecimento, comer salgadinho, comer não sei o quê, um dos projetos que eu participo é justamente, junto com uma nutricionista, ajudando as pessoas a criar hábitos saudáveis. E a gente estuda muito isso, como criar hábitos saudáveis, como é um mecanismo da formação de um hábito, né, tudo isso. Isso é um dos projetos em parceria. Outros projetos é justamente ajudar as pessoas a conhecerem mais sobre terapias naturais. Né? E daí o que acontece? Como eu fico, vamos dizer assim, dividindo a minha energia com vários projetos, eu acho que eu acabo, não sei, mas acho que eu acabo perdendo um pouco do foco, né? Tudo que eu faço tem a ver com o que eu acredito, mas não sei, talvez seja uma crença minha, mas eu acho que para ter bons resultados, né, resultados melhores, escalar resultados, a gente precisa ir numa direção, quando está dando certo, está conseguindo alcançar resultado, sabe, já está bem definido, está bem consolidado, aí sim a gente começa um novo projeto. Então, é isso que eu busco, né? Começar projeto e até o fim consolidar, deixar o negócio já, né, voando, aí sim começar outro. E geralmente o que eu faço é começar 2, 3 ao mesmo tempo. Duas coisinhas aqui, só para lembrar. Eu vou mandar uma tarefa para vocês lá no grupo do Telegram.
que tem a ver com isso que você está falando e que eu acho que vai ajudar todos os outros também sobre essa questão exatamente sobre dar continuidade e fazer a gestão do tempo e da energia para realizar as coisas. Porque dois recursos que são limitados é tempo e energia. Seja energia psicológica, seja energia física, que está relacionada com o seu vigor e vitalidade. Esses recursos você precisa saber otimizá-los para gerar resultado. E uma outra pergunta, me lembrem disso que eu vou mandar para vocês lá. Mas eu quero a participação de vocês. Eu estou dedicando tempo e eu quero a interatividade de vocês, tá? Eu sei que o Telegram a gente não usa muito, às vezes a gente chega lá, meu Deus, tem 1 milhão de coisas, me perco no meio de grupos, tipo, só que coloca aquilo, qual que é prioritário? Esse. E aí, sabia que isso é um exercício de aprender a se desprender de outras coisas. Quem falou que você precisa ter atenção em tudo? Por quê? A sua energia é limitada, a sua atenção é limitada. Você precisa aprender a ter atenção, ou seja, ficar observando o que está para pegar as coisas, mas não tudo. Mas intenção. Intenção é foco. E como vocês falaram, e você colocou lá também outro dia no grupo, Daisy, foco está relacionado com interesse. Tem aquele conceito, alguns já devem ter ouvido falar. O que é criatividade? Criar possibilidades. Quando eu vou criando possibilidades, eu vou abrindo as coisas. O que é foco? É eliminar possibilidades. Quando você vai eliminando possibilidades, você vai focando. Mas o que faz? O que determina você fazer isso? O que determina você ter isso? O interesse. Então, a pergunta é, o quanto você tem cuidado, regado, alimentado, tirado as ervas daninhas daquilo que você precisa ter o interesse necessário? Essa é uma pergunta para vocês, anotem para vocês. Porque aquilo que você tem interesse, você dedica tempo e dinheiro. E ao que você estiver dando interesse, você vai poder colocar mais energia. Porque você vai perceber que você está dissipando energia em tudo quanto é canto e não tem suficiente para realizar. Faz sentido? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já escreveram? Falem aqui comigo. É o quê? Eu quero que vocês se lembrem agora da infância de vocês e verifica se por acaso vocês ouviram, ou às vezes as pessoas falavam que iam te dar alguma coisa, ou que ia te dar um presente, ou que ia te levar para passear, ou que ia te dar uma balinha, e muitas vezes isso não acontecia. Aurélio, você está por aí? Eu quero fazer essa pergunta, eu ia fazer essa pergunta especificamente na hora que você estava falando ali. Tô sim. Tá. Me diz aqui, quando você era pequeno, até os seus 9, 10, 12 anos de idade, acontecia às vezes as pessoas falarem que iam te dar alguma coisa, ou ia te levar para fazer alguma coisa, e muitas vezes isso não acontecia? Sim, claro. Pouco, muito, como que era? Você se lembra de alguma coisa? E quando alguém fala que vai fazer alguma coisa para você hoje, e de repente não faz, como você se sente? Qual a sensação que o seu corpo desperta? Igualzinho. Peraí, só um momentinho. Tainá, lembra você aí da sua infância? Como você era pequena, alguma coisa assim? Acontecia de alguém promover? A minha infância, eu vejo ela como muito boa até os 15 anos. Uhum. Eu vejo que todos os meus problemas começaram a partir dos 15 anos. Na minha infância, eu sempre fui muito mimada. Se tu tá resolvido até os 15, tá tranquila. Se foi mimada, tá lascada. Fui mimada. Fui mimada assim no sentido que a minha mãe, desde quando eu nasci, a minha mãe já estava trabalhando. Então, o carinho, a dedicação e amor eram comprados. Uhum. Tipo assim, eu trabalho para te dar tudo que você quer. Uhum. Essa foi minha relação como criança. Então, eu era Como aquela você se criança relaciona com dinheiro hoje em dia? Você vive uma tranquilidade e abundância financeira? Não. O meu maior foco é no profissional. Eu fico pensando planos, negócios. Faz um favor só agora, por gentileza. Fecha o seu olho agora. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Relaxa. 3 vezes. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Mais uma vez. Agora você vai deixar vir a sua mente, vai aparecer na sua frente. E você vai olhar em relação a você. Você vai visualizar o seu pai à sua direita, a imagem do seu pai à sua direita e sua mãe à sua esquerda. Agora olhando eles em relação a você. Eles são maiores ou menores do que você? Qual que é o seu tamanho em relação a eles?
E eu sou maior, Uhum. infelizmente. Ok. Seu pai, você é muito maior do que ele, não? Seu pai em Sim. relação à sua mãe? Pouca coisa. Pouca coisa o quê? Eles são do mesmo Meu, tamanho? Seu pai é maior, meu, mas... meu... eu vejo que os dois estão bem mais abaixo que eu, mas Uhum. meu pai ainda está um pouquinho acima que a minha mãe. Mas Tá. é quase igualando. Sabe aquele segundo dedo que... Sim, sim, sim. É isso. Tá, pode abrir o olho. Aurélio, você fez aí? O que você fechou o olho? Fechei. O que você percebeu? Você era maior, menor? Como foi visualizar a figura paterna, da direita, à esquerda? Pai não tem, né? Sim, mas não existe nenhuma figura, é um vácuo, é um preto, o que é? Tem um monte de gente. Eu sempre, quando eu vou refletir sobre gratidão pela minha infância, eu sou grato a várias pessoas, principalmente a minha avó, Uhum, ao meu avô, em partes, uhum. a Tá, mas minha fecha mãe. o seu olho agora aí de novo. Respira, inspira pelo nariz, solta pela boca. Sou eu e minha avó que eu vejo. Eu, minha avó e minha irmã. Minha mãe. Minha irmã não. Uhum. Eu, minha avó e minha Você tá mãe. vendo a figura materna à sua esquerda? É eu e minha avó de parceira e a minha mãe um pouquinho mais atrás, menor, um pouquinho à minha esquerda. Tá. Agora eu quero que você crie a imagem e deixe vir a imagem que eu tô te falando. Estão na sua frente. Você está olhando para eles. Olhe sua mãe à sua esquerda. Quando você se olha em relação a ela, qual o tamanho dela em relação a você? Mesmo tamanho. Uhum. Quando você olha para o lado direito, a figura masculina do pai, o que tem ali? Não tem nada. Qual que é a sensação quando você olha para isso? Não vejo problema nenhum. A minha pergunta não foi se você vê problema. A minha pergunta é, qual a sensação quando você olha para isso? Indiferença. Tá, ok. Sensação de indiferença. Tá, pode voltar para cá. Deise, eu não sei se você conseguiu fazer, se você tá aí, se você chegou a fazer o exercício ou não. Não sei se ela tá ouvindo. Deixa eu só explicar o que eu ia falar antes para passar... Vixe Maria, 5 minutos. O quê? Aqui eu fiz só uma calibração de vocês para entender o modelo de vocês. Não é hoje aqui que a gente vai falar sobre isso. Normalmente, a área do cérebro que está relacionada à recompensa, geralmente é uma das nossas amígdalas, se não me engano... Daqui a pouco vem o seu nome. Já fiz curso de neurociência e falo sobre isso. É uma área do cérebro relacionada à recompensa. Você faz algo e tem recompensa. Você faz algo e tem recompensa, sabe? Muitas vezes esse processo. O que acontece quando uma criança ela recebe muitas pequenas promessas e elas não vão sendo cumpridas, essa área do cérebro ela fica como se fosse deficitária. E aí você vai falar, para que eu vou fazer se não vai receber? Para que eu vou fazer se não vai dar em nada? Para que eu vou tentar e não vai acontecer? Sabe? Não sei se vocês já se viram nisso. Eu já me vi nisso. Vou tentar de novo. Tipo, pra quê? Eu sei que não vai dar, sabe? Por quê? Muitas vezes porque fisiologicamente aquela área do cérebro ela foi tão desestimulada, por isso que é tão fundamental quando você prometer algo para uma criança, e aí você pode começar a treinar você a isso, comece a treinar coisas, vou fazer tal coisa para ter tal recompensa, tal coisa para ter tal recompensa. Porque aquilo que eu já falei, mais importante é o fim do que o começo. Porque não é questão de ter iniciativa, é a questão de ter acabativa. Porque a acabativa está relacionada à conclusão, para você poder rodar o PDCA que eu falei lá. Entendeu? E cada vez que você vai desenvolvendo a conclusão, você pode ir alimentando esse mecanismo do teu cérebro que é o seu centro de recompensa. Faz sentido? Então, pode ser que você, como eu, talvez tenha tido tantas promessas que as mais simples
ou as maiores que eventualmente não foram negligenciadas. E o adulto fala, não é nada, poxa, não deu. Mas na mente da criança, as conclusões que ela tira daquilo são muito sérias, entendeu? E às vezes isso leva na formação da identidade dessa criança ao longo do tempo. E aí por isso que às vezes ao longo da vida você falou, se propôs a fazer tanta coisa e não fez. Porque às vezes aquela criança lá não foi devidamente recompensada pelas coisas. Faz sentido? Então, tarefa para vocês comece a colocar microtarefas com micro-recompensas. E micro-recompensa não é, hoje eu tive um dia trabalhoso, foi exaustivo, fiz tudo que eu podia, então agora eu posso me embanjar aqui e mandei um potão de 2 kg de sorvete. Isso não é micro-recompensa. Entendeu? A recompensa ela é estabelecida antes. Se você determina a recompensa depois, não está sendo uma recompensa. Provavelmente você está trazendo um conjunto de estados emocionais para aquilo que você está achando e falando muitas vezes que a sua criança interna merece aquele pote de sorvete. Mas se você falar, se eu fizer isso, aí eu vou poder aqui, vou me esbanjar, nesse dia eu vou me esbanjar nesse pote de sorvete. Ok, fiz. E aí você começa a treinar. Mas começa com micro-recompensas, microtarefas, micro-recompensas. Ok? Ok. Tamo junto? Alguma pergunta disso? Quem está aprendendo alguma coisa diferente ou refletindo ou pensando alguma coisa aqui? Eu. Vocês estão vendo a tela? Comecei a fazer isso das micro-recompensas, Juliana. Por exemplo, com relação a tomar água, né? Porque eu estava percebendo que eu estava tomando menos do que eu preciso. Aí eu comecei a fazer assim, toda vez que eu acordar, eu vou tomar meio litro de água. Se eu não tomar, eu não tomo café da manhã. Então, até eu cumprir essa... Ótimo. Parabéns. Eu penso assim, a recompensa vai ser no café da manhã. Poxa, eu quero comer, eu acordo com fome. Então, vamos lá, vamos tomar meio litro de água aí. E aí tem dado certo. Exatamente. Isso é criar estratégias para realizar. Isso que você fez, você pode fazer em várias pequenas coisas. Porque à medida que você vai criando essa habilidade de conclusão, de realização e vai dando essas recompensas, você vai estimulando essa área do teu cérebro que provavelmente foi totalmente negligenciada e você usa ela de forma distorcida, querendo alimentar a criança com outras ansiedades e te dando os prazeres que mais, na verdade, estão te afastando de cumprir as suas responsabilidades como adulto hoje em dia. E para as grandes recompensas, eu tenho feito o seguinte, como eu tenho meio que um vício, um hábito, né, da leitura e fazer curso online e tudo, daí eu pensei, cada vez que eu terminar 2 cursos, aí eu posso comprar mais um, por exemplo. E aí essa semana passada, deu certo isso. Eu pensei, David, lembra que você tem que terminar aqueles 2 para você comprar esse aqui. Aí funcionou, porque não comprei, né? Teve lançamento de novo, né? De um dos cursos que eu quero comprar, então isso tem funcionado, no sentido de que, olha, vai valer a pena, você vai ganhar esse prêmio, né? Aquele teste do marshmallow, né? Sim, exatamente. Mas aí eu comecei realmente a treinar isso daí, né? A treinar isso daí. E vou usar essa mesma estratégia para o exercício físico, né? Que a gente tem trabalhado muito, isso no curso, mas não só a minha amiga, os mini hábitos. Sim. Que justamente quando a gente coloca coisas grandes, né? Passos muito largos, muito grandes, a gente acaba desanimando. Então, a gente começou a trabalhar mini hábitos, né? Sim. O exercício físico, 15 minutos todos os dias para ganhar consistência, uma recompensa legal no final, que não seja comer. Né? Então, é isso que a gente tem trabalhado e testando em nós mesmos, né? Tanto eu testo, quanto ela testa essas estratégias. E realmente funciona. Sim. Porque essas recompensas, né? É como se fosse assim, eu estou me premiando porque consegui chegar até o fim. Né? E aí isso faz com que a gente não fique sempre dependendo do outro, me recompensar, o outro, me reconhecer, né? Então eu pelo menos tenho trabalhado muito isso. Exatamente. E isso, na verdade, é você usar a própria fisiologia do teu cérebro ao seu favor. Importante, a recompensa precisa ser estabelecida antes. Se você fizer uma recompensa depois, você não está fazendo uma recompensa. Você está querendo fazer uma justificação. Uma coisa que eu faço é anotar também, para não esquecer. Olha, lembra, a recompensa vai ser essa aqui, se você terminar. Anotar e colar em algum local aqui para ficar lembrando sempre, né? Exatamente. Parabéns. Então,
Pode falar. Um passo eu já estou começando a fazer certo, porque a minha recompensa, se eu conseguir chegar no peso que eu quero, é fazer outra viagem para a Ilha do Mel. Ótimo. Mas e Posso que dar uma tal se sugestão? você... Pode falar. Fala aí, você que é especialista dessa área também. Fala, Deise. Eu ia dar outra sugestão. E se você colocar as mini recompensas, né, que o Juliano falou? Por exemplo, não se você chegar no peso que você quer, mas cada 1 quilo que você perder, você coloca uma recompensa pequena, mais pequena, algo que motive você. Porque é aquela coisa de passo em passo, nossa, aí você vai querer correr para chegar na meta maior e conquistar o prêmio maior. É que na nossa estrutura, né, a gente criou em formato de game. Então, é isso que a gente tem testado, gamificação, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Mas é justamente dar recompensas porque você está andando, está agindo. Então, é isso que a gente tem trabalhado em nós, testado em nós, né? Para aplicar nos alunos. E tem dado certo. É você fazer a sua meta como se fosse um jogo, sabe? Aquele videogame que vai mudando de fase. Comemorar e premiar se você perder 1 quilo, não só quando perder, sei lá, não sei quanto. A história é o processo, né? E comemorando e ficando feliz a cada passo que der. Exatamente. Você vai se motivar mais. Pessoal, vocês se lembram? Não cantou. Quem pode relembrar rapidamente aqui, fala para mim o modelo da cabecinha. Rapidinho. Como assim, modelo da cabecinha? Que nós aprendemos como a gente percebe a realidade. Lembra que na semana passada? Eu não lembro ao certo todos os pontos, mas eu lembro que eram nossas crenças, os nossos valores, a nossa visão. Agora perdi a palavra, mas não é a nossa visão, é do nosso sentimento, da nossa... Vamos lá, só para capitalizar aqui, e é importante que vocês tenham isso claro na cabeça de vocês. É o quê? Como que eu percebo a realidade? Através dos 5 sentidos. Então, é importante você fazer o exercício de treinar a sua percepção da realidade. Toma banho de olho fechado, fecha e conta quantos sons você está ouvindo, veja quantas coisas você está sentindo, começa a sentir sua cadeira, o fone no ouvido, o óculos no olho, entendeu? É treinar os 5 sentidos. Então, você percebe a realidade pelos 5 sentidos, somado ao seu conhecimento, isso entra na tua cabeça, passa pelos filtros que são o quê? História de vida, crenças, valores, identidade, autoimagem, sua percepção de tempo. Todos esses filtros vai dar uma sensação, um significado que você dá para aquela coisa, vai te dar uma emoção. E a emoção é o estado emocional, é a percepção física, é o que o seu corpo manifesta. A racionalização desse estado físico pode ser de ansiedade, pode ser de alegria, pode ser de entusiasmo, ou seja, o significado dessa emoção é o sentimento. Então, essa emoção mais esse sentimento, por um período prolongado, pode ser curto, mas um período um pouco maior do que instantâneo, te dá o seu estado emocional. O seu estado emocional determina seu comportamento determina seus resultados. E aí, esse ciclo vai sempre se retroalimentando. Então, percebo a realidade através dos 5 sentidos, mais o conhecimento. Passa pelos meus filtros. Quais são meus filtros? História de vida, crenças, valores, autoimagem, percepção de tempo. Através desses filtros, me dá a minha emoção. Emoção é sua energia para ação, lembra disso? Essa emoção associado com o significado que você dá para o fato, né, que é o seu sentimento. Soma esses dois, dá o seu estado emocional. O seu estado emocional é o que você vai levar para a ação. E o que você faz gera o seu resultado, tá? Já era para a gente estar um pouquinho mais avançado, mas... Então, lembra, a solução para você realizar aquilo que você deseja está em desenvolver competência. Às vezes, poxa, qual competência eu preciso desenvolver, era o que nem você estava falando, para eu aprender a deixar para trás aquele significado que eu estava dando que me impedia de progredir. Às vezes é uma competência emocional. Faz sentido? Faz. Então, agora pergunta, quais conhecimentos, quais habilidades e qual atitude eu preciso ter para desenvolver essa competência que está sendo necessária? Tá? O que eu tenho feito é isso. É tentado, na verdade, racionalizar.
Porque se eu deixo só no campo da emoção, do sentimento, como eu me sinto em relação àquilo, complica. Para mim, complica, entende? Complica porque talvez você ainda não tenha desenvolvendo as competências sobre os estados emocionais. Porque a hora que você aprender a catalisar esse estado emocional, você vai ver que ele é muito mais forte e poderoso que o racional. Porque, na verdade, o racional é o nível consciente, é o lóbulo pré-frontal aqui, ele vai estar mais ou menos associado aí ao 5%, no máximo 10%, né? O nosso inconsciente é aquilo que... Mas quando eu racionalizo, que eu olho para aquilo que eu determinei que eu ia fazer, por isso eu tenho anotado com mais disciplina as minhas coisas. O meu diário, eu tenho feito ele com mais diligência. Antes eu sempre tive diário, sempre no celular ou no papel mesmo, que eu gosto bastante de escrever, eu sempre tive. Mas agora eu tenho, dentro do que eu anoto no meu diário durante o dia, depois, na hora que eu vou avaliar, eu faço uma reflexão do quanto eu avancei naquilo nas demandas que eu tinha, que eu coloquei para mim, de forma racional. Mas isso não quer dizer que eu não estou trazendo o racional para o emocional, que é o que me dá força. Tanto que o exercício do 4-3-2-1 é excelente para mim, entende? Quando eu estou dentro de uma questão que eu preciso decidir na hora, eu falo, não, isso não me pertence, não quero. Faz. Já faço a pivotagem, mas mudo completamente daquilo e busco recurso no sentimento. Mas se eu não estiver visualizando, vendo aquilo, cara, eu deixo passar, porque o tempo é implacável. Uhum. Quando eu olho, já passou um dia e... Sim, quando a gente olha, já passou 1 hora do nosso encontro. Pois é, então. Já estamos terminando. Vai lá. Eu vou mostrar para vocês aqui os 10 pilares para vocês anotarem. E não vai dar para explanar todos eles, porque a gente já chegou aqui no tempo de 1 hora que a gente se propunha a estarmos. Então mostra e depois a gente debate no grupo. Aqui, ó. Alguns conceitos são os 10 pilares da PNL. Esses são, lembra, nós somos seres linguísticos, tá? E tudo isso está funcionando. Ponto número 1, os indivíduos operam a partir da sua representação interna do mundo. Ok? Se você quiser dar um print dessa tela. Mas daí só vai aparecer 9. 9 por quê? Tá aparecendo do lado alguma coisa? Minha tela Tem 10. Não sei o que eu fiz com a minha tela, que eu aumentei. Tá muito grande. Tá bom. Ok. Ou seja, os indivíduos operam a partir da sua representação interna do mundo. Ponto número 2, flexibilidade. O conceito da PNL é o elemento mais flexível é o elemento que vai dominar o sistema. Tá? Se você parar para observar, aprende das coisas criadas por Deus. Observa a água. A água, ela domina o sistema onde ela está, ou seja, ela vai preenchendo todos os espaços e ela vai se moldando àquela circunstância, né? Flexibilidade. Ter escolhas ou opções é melhor do que não ter escolhas ou opções. Quando você tem uma escolha, você é escravo. Quando você tem 2, você tem um dilema. E quando você tem a partir de 3, você começa a ter escolha. Tá? 3. As pessoas fazem a melhor escolha que podem naquele momento. Você precisa observar para você que mesmo as falhas que você diz que você cometeu, você fez exatamente aquilo que você dava conta de fazer naquele instante. Você fez o melhor com aquilo que você podia. 4. As pessoas funcionam perfeitamente. Todo mundo está agindo perfeito de acordo com os ingredientes que teve. Vocês se lembram? Acho que a gente conversou sobre isso, a história do bolo na semana passada? Sim. Lembra? O bolo está perfeito com os ingredientes que entrou. Entendeu? Todas as ações têm um propósito. Mesmo a sua procrastinação, mesmo a sua confusão, mesmo a sua insegurança, tudo que você está fazendo, melhor dizendo, a sua insegurança não, só se você não, a sua paralisia diante das coisas, isso tem um propósito. Sempre existe um propósito, sempre, tá? Todo comportamento possui uma intenção positiva. Mesmo aquilo que você está julgando de ruim, tem uma intenção positiva. Seja permanecer onde você está porque você acredita que sair de onde você está vai ser pior. Não importa o que aconteça. Você está fazendo o que faz porque você tem uma intenção positiva daquilo. Então, quando você passa a olhar as intenções positivas, facilita o seu processo, inclusive de deixar de julgar o comportamento alheio.
Porque você pergunta para o outro, qual foi a sua intenção ao falar de maneira ríspida comigo? Eu não estou olhando porque ele falou bravo comigo, eu estou vendo com a intenção que ele teve. Inclusive, biblicamente diz isso. Deus fala que ele olha a intenção dos corações. 7, a mente inconsciente contrabalanceia o consciente. Ela não é maliciosa. No inconsciente encontram-se todos os seus recursos necessários. Tenha convicção. No seu inconsciente você tem tudo o que você precisa. Isso aqui não é nada de egocentrismo, nada disso não. Mas você tem dentro de você os recursos necessários para realizar o que você precisa realizar. Tá? É uma questão de acessar ou não acessar. 9, o significado da comunicação é a resposta que você obtém. Ou seja, você comunicou algo e aí teve uma resposta daquilo. Aquilo foi o significado que foi percebido dentro do sistema. 9, já temos todos os recursos que necessitamos, ou então podemos criá-los. Não existem pessoas desprovidas de recursos, e sim de estados mentais desprovidos de recursos. Lembra? Porque era importante explicar o conceito da cabecinha e vocês relembrarem aqui. E aí eu peço que vocês procurem verdadeiramente voltar nisso e entender esse processo. Porque aí vai ajudar vocês a utilizarem, seja construir o estado mental adequado para aquilo que você vai fazer. Quando você precisa levantar para fazer atividade física, Tainá, que estado emocional que você precisa? Você precisa estar lá com preguiça, letárgica, sem energia, sem vontade de fazer nada? Esse é o estado emocional adequado para você levantar e fazer exercício? Não, o estado emocional que eu preciso é de estar me sentindo bem para me levantar e já ir. Mas você pode construir esse estado emocional com o significado que você dá para a circunstância. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar aqui. Como eu construo os estados emocionais e como adiciono recursos em cima disso, tá? E lembra sempre, a mente e o corpo, elas funcionam como um sistema. São expressões diferentes da mesma pessoa. Essa frase que você falou agora ali? Oi? Repete o que você falou agora. Um instantezinho, eu sei que não vai conseguir, eu sei. Por isso eu te interrompi, mas um estado emocional te leva... Você pode voltar depois na gravação e pegar é verdade. Pode voltar lá, entendeu? Vai. Então, o estado emocional vai te levar ao comportamento necessário para realizar aquilo que você quer, entendeu? E o 10 é, mente e corpo formam um sistema. São expressões da mesma pessoa. Aquilo que eu falei para vocês, o nosso cérebro é o hardware do computador, a nossa mente é o software do computador. E aqui, nesse caso, fazendo uma analogia, o nosso corpo e a nossa mente, elas trabalham em sinergia da mesma pessoa. E aí a minha pergunta é como você constrói isso. Por isso da importância de você construir vitalidade, cuidar do seu corpo. Porque quando você tem energia vital e flexibilidade, você consegue se adaptar às novas demandas, diminui sua carga de estresse, aumenta a sua capacidade de realização. O conceito de estresse é exatamente a dificuldade de adaptação do organismo. E quando a gente fala organismo, então existe a parte vital, fisiológica também. Então, se você não tiver essa energia fisicamente falando, você provavelmente vai ter mais energia, mais dificuldade para adaptação também. E o mundo está mudando cada vez mais rápido. Então, atenha-se a isso. Tá? Vocês deram um print dessa tela? Depois eu mando para Aurélio se ele não conseguir. Não, eu fiz bonitinho, agora eu consegui. Dá certo? E aí eu queria colocar para vocês, eu só vou mostrar, não vou entrar, por causa do nosso tempo já foi. A meta que qualquer pessoa chegar nunca é a meta. Lembra sempre disso. Quando a gente vai especificando com ela a coisa e aperta, ela tende a generalizar. A meta que você está falando para você que no final das contas não é. A hora que você começa a apertar, você vai ver que ela começa a generalizar. E aí, ou seja, a maioria das pessoas não sabe o que querem na vida. Suas metas muitas vezes são mais necessidades do que metas propriamente vida. Faz verdade. Sentido? Faz todo sentido. Aí eu quero que vocês reflitam muitas vezes as necessidades humanas essenciais. Tudo que o ser humano faz, tudo que os seres humanos nós fazemos, de alguma maneira o fazemos procurando satisfazer uma ou mais das 6 necessidades a seguir, tá? A gente não vai entrar aqui, eu só vou mostrar, vocês dão um print na tela. Elas são meta-objetivos. Eu acho que eu quero aquilo para atender aquela outra necessidade por trás, tá bom? Aqui, necessidades de certeza e conforto. Isso aqui é aquilo que o Tony Robbins fala. Não é só para vocês terem um pouquinho de referência. Necessidade de certeza e conforto, necessidade de incerteza e variedade, porque senão fica monótono, necessidade de amor e conexão, necessidade de significância importante, necessidade de crescimento e necessidade de contribuição. Se vocês quiserem dar outro print aí, fica isso com vocês. Podemos satisfazer as necessidades usando vários veículos. Alguns são construídos, outros neutros e outros destrutivos. Doença, para obter amor e conexão. Dinheiro, para obter significância e importância. Álcool e drogas, para obter incerteza e variedade. Muitas vezes as pessoas usam esses caminhos para atingir aquelas necessidades. Faz sentido?
Faz sentido sim ou não? Sim. Entendeu? E lembra daquilo. O que você tem controle? Aqui é a gema, o ovo aqui na frigideira. Você só tem controle sobre as suas ações. O que está na sua área de influência, você só influencia. E o que está na área de interesse, você aprende a aceitar. Porque se você pôr a mão na frigideira, vai queimar. Lembra sempre disso. O que você controla? Sua área de atuação. É só o que você faz. Certo? Certo. 2 perguntas. Primeiro, por que valeu a pena o nosso encontro hoje? Valeu a pena porque eu comecei a refletir mais sobre minhas metas, como organizar essas questões. De não colocar, fazer uma meta muito grandona e de dividir essa questão. Uhum. Show. De 0 a 10, como você está agora? Eu tô no 9. De 0 a 10, como você estava no início? Em relação a agora. Eu tava uns 4. O que precisaria acontecer para ser 10? Acho que nada. Em questão do momento. Não sei. Então, qual a sua nota? De agora? Sim. Agora é 9. Então, a minha pergunta... Gente, isso aqui eu tô treinando vocês. Não é para que vocês deem 10 aqui no final. É para você aprender a treinar a tua cabeça a perceber que às vezes você tá insatisfeita com alguma coisa que você tinha uma expectativa que talvez não tenha comunicado e você não encontrou. E por isso você pode dar 9. Ou, de repente, você tá querendo algo que não poderia acontecer dentro desse momento. Você tá pegando algo do futuro e trazendo pro presente. E aí você tá insatisfeito com essa coisa do futuro, não com agora. Só que toda vez que gera insatisfação, você tira energia de você. Lembra? A gente precisa aprender a gerenciar a energia psicológica. Então, a pergunta é, o que precisa acontecer para ser 10? Exatamente para trazer consciência. Lembra? Para você acordar e governar, é governar suas emoções, governar seus comportamentos, governar suas decisões, governar suas ações, governar seus estados emocionais. Certo. O que precisaria ser para ser 10? Ai, meu Deus. Ela tinha que ter chego aqui com 1 quilo a menos. Ela só anotou e não fez nada do que ela... Não! Talvez eu já esteja com 1 quilo a menos, porque hoje uma amiga minha falou assim, nossa, parece que você emagreceu. Sim. Mas a minha meta não é ficar pesando antes do dia certo. Lembra, assume a sua responsabilidade no papel da saúde. O peso vai ser consequência. Assume o papel de, por exemplo, saudável, ponto. Uma pessoa saudável faz o que precisa ser feito e ela não tem excesso, seja de gordura ou seja de qualquer outra coisa. Quem tem medo de se pesar é porque tá fazendo coisa errada. Não tô. Mas volta lá. O que precisa ser para ser 10? Agora, foco. Meu Deus. Criar borboleta no meu estômago? Sei lá. Aí você pode pensar, lembra, eu quero que vocês... Trazer aquela outra emoção, sei lá, de um... Qual a emoção? Aquela emoção de mais motivação. Uhum. Foi um 9 porque... Cara, assim, eu já fico me coçando aqui, eu quero ter que terminar, né? Porque tem que fazer aqui dentro do tempo. Mas eu fico me coçando, porque, tipo, eu tô acostumado a aulas durante a semana que eu tenho cursos aqui, são 2 horas, 2 horas e meia de aula, não sei o quê. Eu já fico me coçando para te acionar você, para pegar, ok, o que precisa acontecer para te dar motivação? Vai para um estado emocional onde você estava motivado, traz isso para você, cria uma âncora, aciona esse recurso, e aí você começa a colocar esse estado emocional. Dá para fazer, gente, dá para criar tudo isso, entendeu? Você constrói isso, você aciona isso dentro de você. Mas vamos lá. Ok, então faltaria supostamente motivação para colocar ação. Encontra uma razão. Quando você encontra aquela pergunta que a Aurélia falou, até que ponto você quer? Se não tá, é porque você está dando alguma desculpinha para você. Aurélio, por que valeu a pena o encontro hoje? Valeu muito a pena, primeiro, por ter conhecido a Daisy. Eu gosto muito, assim, o porquê tem valido a pena, desde que iniciou o grupo. Vou falar, porque é assim, eu gosto muito de algo que eu aprendi no passado, que é uma verdade, quando ela é apresentada a você, ela começa a ser recorrente, ela é apresentada de diversas maneiras, em diversos instantes e de diferentes formas.
Cabe a você ter, na verdade, uma sensibilidade para perceber quando ela aparece na sua frente. Igual a oportunidade. E o que tem acontecido? Eu tenho, diante das minhas resoluções, dos meus pontos de inflexão que eu tenho colocado, né, na questão da convergência, na verdade, eu não coloco nem um ponto de... É um ponto de inflexão, na verdade. Esticou, foi até lá e está voltando. E nessa volta, o que eu quero fazer? Deixar o músculo mais forte. E como que eu deixo o músculo mais forte? Acrescentando conhecimento e resolução. Força. Eu tenho trabalhado dessa maneira. E aí agora eu estava aplicando as micro-recompensas para mim, aí via Deise, falando de um projeto que ela tem, que ela vai colocar isso. E se eu estava colocando isso de maneira, vamos dizer, não tão aleatória, mas de uma maneira pessoal minha. Eu criei para mim e vamos fazer. E de repente eu vejo uma pessoa, sabe, que estava fazendo um projeto utilizando isso que eu falei, poxa, então estou certo, estou no caminho. Legal. Isso aumenta o seu grau de epistemologia, né? O grau de certeza de um conhecimento. Exatamente. Aumenta o meu grau de epistemologia. E isso, e o deleite vem de ouvir você falando. Entende? Então, para mim, é assim. Na semana passada eu falei 8,75. Talvez para não te dar 10, entendeu? Acho que foi uma coisa pessoal minha, entendeu? É dor de cotovelo? Não, mas eu te amo, tá? É lógico que é dor de cotovelo. Lógico. É lógico. Isso, você não tem a dúvida. Então, talvez eu tenha falado isso, mas eu tenho saído 10. Lógico que é 10. Porque, para mim, são verdades, mesmo coisas, às vezes, quando eu vejo, puxa, ele falou isso para mim. Aí, automaticamente, na hora que eu vejo você falando com a Tainá, ou a Tainá falando para você, me vem desdobramentos lá de trás que me fazem com que, viu? Você estava certo. Por que você não fez? Às vezes eu até pontuo aqui para mim, eu falo, por que eu não fiz? Diálogo interno conflitante, um conflito entre partes. Exato. Dentro da PNL existe esse conceito de fazer alinhamento entre partes, essas coisas assim, entendeu? Então, é a voz que você deu mais força. Pois é. A voz é errada. Não gosto do efeito, mas continuo alimentando. Porque tem um ganho. A hora que você encontrar esse ganho, ou substituir, ou simplesmente dar um basta. Substituir, é cortar. Ele vai ficar lá dentro, fazer o quê? Paciência. Hábito, você não simplesmente... você sabe disso. Hábito não tem condição. Você não deixa um vício... ele vai continuar lá. Os 12 passos do alcoólatra... Na verdade, se você trocar, você atender a recompensa. Trocando a rotina, você muda. Trocando a rotina, exato. Mas você pode continuar atendendo a recompensa desejada. É o que eu quero fazer. Tá, agora só para resumir, é um treino também disso aqui. Quando eu falo assim, em até 7 palavras, ou até em 12 palavras, é um treino para concisão e para vocês ganharem agilidade mental. Tudo é... Mas você falou isso por agora? Não, eu falei porque valeu a pena, em poucas palavras no início. Não, você não falou. Eu falei poucas palavras. Você... Tá bom. Agora resume tudo que você falou. Por que valeu a pena? Em poucas palavras, até 12 palavras. Porque eu deleite saber que eu tô certo e aqui eu tô vendo que eu tô no caminho certo. Pronto. Boa. Ok, maravilha. Deise, conectou já seu áudio? Tá conectando o áudio dela aqui para ela falar. Coitada, tá caindo lá, só para perguntar porque valeu a pena. Abre seu áudio aí. Eu não sei porque está caindo, mas toda hora cai. Eu estou aqui parada agora. Tranquilo. Agora é sua vez de falar. Diz, por que valeu a pena, Deise, esse encontro nosso aqui? Porque aprendi mais uma coisa. Quando eu aprendo coisa nova, vale a pena. Sempre vale a pena. Eu aprendi que a meta é para suprir uma necessidade. E aí agora eu vou ficar mais atenta a isso. As minhas metas são para suprir necessidades. Quais daquelas necessidades é que eu estou buscando suprir quando eu coloco uma meta. Então, valeu a pena por isso. Foi meio que uma luta hoje, né? Porque esse horário é um horário que eu
né, da rotina da coisa, Uhum. jantar bom e colocar para dormir, mas assim, deu para acompanhar picotado, né? E eu quero assistir a primeira que eu perdi, depois essa. De 0 a 10, como você tá? Agora, Uhum. eu vou mudar aquele meu, né? Eu já percebi que também tem muita gente que, como é? 9,75? Como foi a nota que Ele deu deu? 8,75 na outra encontro. 8,75. Eu nunca vi uma nota assim. Mas tá bom, eu vou dar 10. Eu vou do 10. Estamos sentindo 10. Uhum. De 0 a 10, como você tava no início? 8. Tá, ok. Pessoal, eu vou fazer um pedido para vocês, porque senão a gente vai morrer na água. Tipo, vai apodrecer e virar carniça e alimento de peixe, os camarão vão comer. O camarão come carniça na água. Porque eu entendo e eu compreendo que o Telegram não é muitas vezes tão usual. Eu até criei um grupo no Telegram, a Tainá não tá, a Tainá me manda um zap no meu número, e desde também, se vocês quiserem, um grupo no WhatsApp, só para falar assim, ó, tem conteúdo lá, para te despertar para ir pro Telegram. Porque às vezes a gente não tem um hábito. É importante a interação, a participação. Eu tenho muitas coisas que eu quero às vezes compartilhar com vocês, coisas valiosas, mas que, tipo, se não tem eco, eu já falei, algumas pessoas conhecem assim. Sabe qual que é o antônimo do amor? O que mata o amor? O ódio. Diferença. Indiferença. A Aurélia já sabia disso. O que mata o amor não é o ódio, é a indiferença. Quando você começa a fazer as coisas e não existe resposta, não existe eco, aquilo soa como indiferença. E é isso que mata o amor. Entendeu? Lembra que eu falei, o nosso grupo tem duas coisas principais que regem ali. Primeiro é o respeito e segundo é o amor. Então, a participação de vocês, coloca lá a dúvida. E aí eu vou pedir para vocês, alguns já tem, a gente vai começar agora, amanhã, o mês de setembro. Eu vou dar aqui como uma tarefa nossa, e eu me comprometo a colocar a minha parte, de que você comece a fazer a leitura de provérbios. Se você já está fazendo, ótimo. Marca e compartilha um provérbio do dia que te chamou a atenção. Pode ser? Thiago Negro, com 2 milhões de seguidores, fez isso lá online, galera acordando 5h30 da manhã. E vocês vêm falando isso faz tempo, que já me conhece. Então, podemos fazer isso? Porque é a microatividade, é a micrometa, para micro-recompensa. É um exercício, é criar um micro-resultado. Esse grupo precisa já ter micro-resultados. Alguns já estão tendo, mas se você não compartilha, e a Aurélia também, quando eu falei lá aquela resposta daquele áudio que você mandou, fala se fez eco, se fez sentido, se não fez sentido. Para quê? Para que haja um desdobrar. Porque aí é uma multiplicação. Não é só uma soma. Entendeu? E aí a gente soma e multiplica. E aí, desde que você falou, às vezes, no Telegram, que às vezes a gente fica lá, poxa, tem tanta gente, tanta coisa, fica lá perdido. Às vezes é um exercício de aprender a abrir mão. Às vezes eu aprendo a abrir mão das outras coisas. Mas quem falou que você precisa ver todas aquelas... Eu já tive grupo com 19 mil mensagens. Se eu olhar aqui, deve ter algum ainda com 19 mil mensagens. Tá, eu tô lá, não quis sair do grupo por alguma razão. Alguns eu já deletei e tudo mais. Mas, às vezes, é importante você aprender. Eu tenho aqui, ó, 5 mil, 29 mil. Aqui a quantidade de... Entendeu? Ó? Eu também tenho os grupos. Olha esse aqui, ó, 16 mil. Entendeu? Quando eu entro no Telegram, é para ver as mensagens dos grupos, as poucas, assim, dos grupos que tem poucas mensagens, aí eu paro para olhar, e para apagar aquele monte de coisa que, não, isso aqui não faz sentido mais para mim, vou apagar. Mas eu lembro uma vez eu aprendi isso na época foi lendo um livro do Jerônimo Temel sobre a história assim, eu tirei todas as notificações, já não faz barulho, porque aquelas notificações me davam sensação, e aí eu comecei a me acostumar, porque antes eu tinha que tirar todas aquelas bolinhas verdes do WhatsApp que não tava ali, mensagem que não tava lida, eu tinha que zerar, tinha que tirar aquilo. Mas aí eu aprendi, tipo, deixa, não faz sentido, não muda. E aí você começa a treinar, eu domino a minha mente. Não é aquelas notificações que vão dominar o meu tempo. Não são elas que vão invadir a minha agenda e fazer eu dissipar energia para eu realizar o que eu preciso realizar. Entendeu? Quando eu falo assim, acorde e governa, governa suas emoções, governa suas tarefas dentro do tempo, que eu já falei, a gente não gerencia tempo, mas sim tarefas dentro do tempo, entendeu? Então, é um exercício. E a minha meta é, eu não posso deixar zerado. Porque se eu deixar zerado, quando aparecer, pode querer me ativar aquela memória de achar que eu preciso eliminar aquela notificação, tá? Então, eu vou aqui, um convite, mais uma vez. Vocês podem, nos próximos 7 dias, se comprometerem a lerem o provérbio do dia e compartilhar um texto que você chamou a atenção. Você pode mandar o texto e pode falar por que te chamou a atenção e como que você vai aplicar aquilo. Para mim é mecânico 2, eu vou ter que compartilhar 2.
Olha lá, tá querendo quebrar a regra, olha só. Coisa, né? Tipo, Ou seja, o Aurélio, né? É mecânico. Ainda vou expor a Tainá ainda, porque eu vou colocar um print do WhatsApp que no ano passado eu convidei ela para a gente fazer esse exercício e ela nem respondeu a mensagem. fala, responde Aí pra ele eu- assim, Tainá, responde pra ele assim, ó. Eclesiastes 3 diz que há tempo pra tudo. Aquele não era meu tempo, agora é meu tempo. Entendeu? Na verdade, eu já imaginava qual seria a intenção do Aurélio, mas ele pediu meu endereço, até hoje o correio não entregou nada aqui em casa. Fica tranquilo. Na Mas, cara ó, dele. podemos fazer isso? Ok, No então quero que você Telegram. compartilhe um provérbios e por que aquilo lá te chamou atenção, tá? E quando vocês mandarem alguma coisa, eu vou procurar responder, eu vou fazer em pequenos vídeos, aqueles de 1 minuto, do que áudio, que às vezes áudio não dá para ouvir, o vídeo chama um pouquinho mais de atenção, tá? E verificar se eu gravo pelo menos um vídeo por semana com algum conteúdo disso que a gente está falando aqui, tá bom? Assim, mas é com o texto todo ou pode ser só um versículo, um É pedacinho só mínimo ali? É porque se você ler provérbios, você vai ver que eles são poucas palavras. Tem lá, por exemplo, hoje dia 31, geralmente fala sobre a mulher virtuosa, e aí você vai escolher um dos versículos que está ali dentro. Não sei se você já leu alguma vez provérbio, já leu alguma vez ou não? Ah, já passei o olho, mas eu nunca li por inteiro, assim. Tá. Então, como Eu que você nunca li vai... a Bíblia inteira. Tranquilo, sem problema. Igual o Daniel faz no grupo. O Ele Daniel fez tem alguma tudo. vez, era para fazer todo dia, mas não está fazendo. Por exemplo, você vai pegar aqui um dia, aqui ó, Ah, você tinha convidado ele? num outro momento de outra atividade. Ai, doeu agora. Ai, que inveja, gente. Não A chora, criança dele tá Aurélio. fazendo. Ó, aqui, ó, Provérbio dia 21, ó. Por exemplo, Tainá, aqui, ó. Tá vendo? Eu marquei aqui, ó. Dia 21, essas 3 linhazinhas aqui, do versículo Aham. 5. Você vai pegar e copiar ali. Tem um aplicativo no celular que você pode mandar. Mas mais importante do que você compartilhar é falar assim, ó, por que aquilo te chamou a atenção, tá? Pode ser. Só que é um por dia. Você vai mandar 7 nos próximos dias, ok? Posso contar com Tá vocês? certo. Mandem Sim. dúvidas, pergunte, certo. fala, grita, esperneia, participa, dá feedback, entendeu? Manifesta emoção e energia, porque emoção e energia para ação. Deus abençoe vocês. Lembra, acorda o governo, governa na tua vida. Traz mais pessoas para vir participar disso junto com a gente. Manda o link, convida. Ô, Deise, as pessoas pagariam quanto, mais ou menos, só para ter uma mentoria de 1h30? Ou para ter uma sessão comigo? Quanto o povo ia pagar? Ah, até. Bom, Deixa pra lá, né? posso falar quanto que eu paguei? Pode. Uma sessão, 995. É quase o Bom, salário para mim, mínimo. Valeu a pena? né? Sim. Até hoje eu lembro, né, de todos os ensinamentos daquela sessão e estou aplicando. Então, gente, lembra, aproveita, usa com bom sentido. A gente está aqui para somar, crescer e vamos destravar. Maravilha? Sim. Deus abençoe cada um de vocês e nos vemos amanhã. Prazer em conhecê-la, Deise. E ó, Oi? faz o seguinte, Prazer em conhecê-la. manda lá no grupo agora qual foi seu maior aprendizado. Eu vou mandar uma mensagem escrevendo qual foi seu maior aprendizado, beleza? Tirou o printzinho da nossa fotinha? Agradecido por lembrar, muito agradecido. Vamos aumentar aqui, deixa eu tirar o chat para aparecer nós. Deixa eu pegar o perfume aqui. Aê, já dei o print aqui. Deus abençoe vocês, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Tainá.